psicoterapia pode fazer pelo seu filho? Fica aí para você descobrir. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. Hoje eu vou falar da minha área de atuação, a psicoterapia, a terapia psicológica, ou seja, o tratamento psicológico. É isso que significa a palavra psicoterapia. O profissional que é responsável em fazer a psicoterapia, na maioria dos casos, é o psicólogo. Então, é uma pessoa formada em psicologia. Nós, psicólogos clínicos, trabalhamos com psicoterapia. Existem várias abordagens teóricas, enfim, eu não vou entrar nesse quesito hoje, tá? Posso até gravar um vídeo futuramente para falar dos tipos de psicoterapia, mas hoje eu só quero falar da psicoterapia de uma forma geral e falar principalmente os benefícios da psicoterapia na vida do teu filho, principalmente se ele tem TDAH. O TDAH causa diversos prejuízos e você já sabe de muitos desses prejuízos. Existem os prejuízos relacionados à escola, ao aprendizado, às vezes as crianças com TDAH acabam se machucando pela questão da distração, mas tem os prejuízos que estão relacionados às amizades, às relações familiares, à autoestima fragilizada. Então, crianças com TDAH geralmente têm a autoestima mais fragilizada, são crianças que têm mais dificuldades em fazer e manter amigos, são crianças que têm dificuldades em respeitar regras, limites, e aí vivem em conflito com os pais, com irmãos, com familiares. E tudo isso acaba causando uma série de problemas, de conflitos, tanto para os pais, quanto para os filhos, quanto para as crianças. Parece que não, você pode achar que não, mas a criança sofre, e sofre muito com todas essas questões. Na verdade, ao meu ver, a criança é a pessoa que mais sofre. Você pode achar que você está sofrendo mais do que o teu filho, porque você está totalmente desgastada, não sabe mais o que faz, você está esgotada, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para você, você não tem tempo para dormir, para descansar, para sair com os amigos, para fazer coisas diferentes. Mas o teu filho, que está em processo de desenvolvimento, ele também sofre muito com toda essa situação e pior, ele não tem recursos internos para lidar com tudo isso. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como se ajudar, como mudar tudo isso. Então, neste sentido, olhando para este cenário, a psicoterapia é uma ferramenta importantíssima, porque através da terapia, da psicoterapia, é possível fortalecer os recursos internos da criança. É possível dar um suporte, um apoio emocional para essa criança. E aí essa criança ela vai se fortalecendo, ela vai entendendo quais são as dificuldades que ela encontra para fazer amigos, para se relacionar adequadamente com os familiares, quais são as dificuldades que ela encontra na escola, e tendo mais consciência dessas dificuldades, ela pode fazer melhores escolhas. Então, buscar um profissional, um psicólogo que entenda sobre TDAH é muito importante. Eu vejo que muitos pais proporcionam a psicoterapia para os filhos, mas nem sempre esses pais têm condições de proporcionar a psicoterapia adequada. E o que isso significa? Nós, psicólogos, nós nos formamos na faculdade de uma forma geral, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, você vê uma série de coisas, mas você não se aprofunda em nada, porque não dá tempo. Nós estamos falando do psicológico de cada ser humano. E nós, seres humanos, somos seres complexos. Não é simples entender o ser humano. Não existe uma única forma de ajudar. Não existe uma fórmula mágica, uma receita.
As coisas são muito mais complexas do que parecem. Então, depois que a gente se forma, o que a gente precisa fazer? Se aprofundar. A gente precisa estudar cada vez mais. Eu costumo dizer, eu tenho 10 anos de formada, e eu costumo dizer, nossa, quase 11 na verdade. Agora que me deu um insight aqui. Mas enfim, eu tenho 10 anos de formada e eu costumo dizer que eu me tornei psicóloga muito mais depois que eu saí da faculdade do que na faculdade. Porque a gente aprende a ser psicóloga sendo psicóloga. A gente aprende na atuação, na ação mesmo. Não é na teoria, não é lendo os livros. Claro que tudo que os professores ensinam e os livros apresentam nos dão respaldo, suporte. Mas é na prática que a gente entende como é que o bicho pega e como é que a gente vai ajudar aquela pessoa que está trazendo uma dor, que está trazendo uma história de vida, que está trazendo um sofrimento. Pensando nisso tudo, certo? Não basta você procurar qualquer psicólogo, porque qualquer psicólogo não vai ajudar o teu filho. Precisa ser um psicólogo que entenda sobre desenvolvimento infantil. Precisa ser um psicólogo que entenda sobre TDAH. Porque nem todos os psicólogos entendem. Nem todos os psicólogos tiveram a oportunidade de se aprofundar nesse tema. E isso não é errado. Eu não estou fazendo uma crítica a esses psicólogos, porque é impossível se aprofundar em todos os tipos de transtornos de ansiedade, de transtornos de humor, de transtornos do neurodesenvolvimento, enfim. É impossível, não dá para ser bom em tudo. Então, cada psicólogo, cada profissional, ele vai se especializar numa área. Então, existem os psicólogos clínicos e os psicólogos infantis, né? Que entendem de desenvolvimento infantil, mas que não necessariamente entendem de TDAH. E quando você vai procurar um psicólogo para ajudar o teu filho que tem TDAH, você precisa se certificar se esse psicólogo entende de TDAH, porque é um universo muito específico. As crianças com TDAH, elas funcionam de uma forma muito diferente quando comparadas às crianças que não têm TDAH. Então, o tratamento é diferente. A conduta profissional é diferente. As orientações que esse profissional vai passar para a família é muito diferente. E para que ele tenha essa clareza, ele precisa conhecer sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E não são todos os psicólogos que conhecem. E de novo, ressalto, não é uma crítica, é uma realidade. É normal, é assim que acontece. Eu, por exemplo, eu não atendo crianças com transtorno do espectro autista, porque é muito específico. E eu recebo várias mensagens pedindo orientações e eu não sou a profissional mais indicada para dar essas orientações, para dar esses direcionamentos, porque existe um limitador. Eu não estudo sobre o transtorno do espectro autista. Todo o meu conhecimento a respeito do TEA é muito raso, é muito superficial. Então eu não tenho condições de orientar uma família que tem uma criança em casa com transtorno do espectro autista. Assim como outro profissional pode ter plenas condições de orientar essa família, mas se tratando de TDAH, fica com algumas dúvidas, com algumas dificuldades. E tá tudo bem. Nós profissionais não precisamos saber de tudo, tá? E a gente precisa ter humildade para reconhecer o nosso papel e até onde a gente consegue ajudar uma família, um paciente. É muito importante que os profissionais tenham essa humildade. E é muito importante que você, pai, você, mãe, tenha consciência da importância de procurar um profissional que entenda sobre TDAH. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo que muitos profissionais atendem crianças com TDAH, assim como crianças com outras hipóteses diagnósticas, acham que dão conta daquele caso, mas não dão. E aí,
isso atrasa o desenvolvimento daquele caso, a evolução do caso. Não porque o profissional quer, mas é porque ele acha que ele vai dar conta, que ele vai estudar e isso acaba atrasando. Isso é muito ruim, tá? Então, nem todos os profissionais têm a consciência dessa limitação. Poxa, esse caso vai ser difícil para mim, eu não tenho conhecimento, então eu vou encaminhar para um colega, vou encaminhar para alguém que saiba. Às vezes esse profissional não tem essa consciência, ele acha que vai dar conta. E aí ele assume o caso, mas na verdade o caso não evolui. E por que não evolui? Porque não sabe, infelizmente, porque não está utilizando as condutas adequadas. Então, sempre que você for procurar um profissional, e eu estou falando hoje sobre a psicoterapia, porque a psicoterapia é uma modalidade de tratamento importantíssima para o TDAH, tá? Porque é necessário dar esse respaldo, esse suporte emocional, é necessário fortalecer os recursos internos da criança, porque a criança ela precisa aprender a lidar com os prejuízos que o TDAH traz. Além disso, a psicoterapia, ela oferece estratégias para os pais e também para a criança. A psicoterapia pode ensinar a criança a treinar o TDAH dela, ou seja, como é que ela vai estudar melhor, quais os recursos que ela vai utilizar para se lembrar das coisas, fazendo rotina, esquema de recompensas. Tudo isso a psicoterapia pode colaborar com você e com o teu filho. Mas para isso, você precisa estar em contato com um profissional que entenda sobre isso, né? Então, é muito importante. A psicoterapia é uma modalidade de tratamento essencial, importantíssima, mas não pode ser qualquer psicoterapeuta, não pode ser qualquer psicólogo, porque qualquer psicólogo não resolve. Então, quando você sabe o caminho que você precisa seguir, isso te dá clareza no ponto que você vai chegar, qual é o seu objetivo. E aí você entende que não é qualquer caminho que serve, precisa ser um definido. Ai, Paula, mas eu tenho convênio e no convênio tem poucas opções. Converse com todos os profissionais disponíveis no seu convênio e veja quais são as possibilidades, né? O que eles sabem, o que eles falam sobre o TDAH. Conversa, marca uma consulta, verifica. Às vezes você vai levar o seu filho no profissional do convênio, porque é o único que tem, mas esse profissional nem atende criança, não tem nem experiência com criança. Ou seja, será que vai funcionar? Vai funcionar só para sua consciência, do tipo, eu levo meu filho na terapia, eu levo meu filho no psicólogo, mas não resolve nada, porque na verdade ele só vai. As coisas não acontecem. Então também não adianta, certo? Então é preciso levar no profissional adequado, aquele que entende de TDAH, aquele que tem noção do que é o TDAH, de como tratar, como é que funciona o cérebro da criança, um profissional que entenda de desenvolvimento infantil, um profissional que esteja disposto a orientar a família, a escola, a conversar com outros profissionais, porque o tratamento do TDAH, ele é multimodal, ele é multidisciplinar, várias frentes. Psicologia, fonoaudiologia muitas vezes, psicopedagogia em muitos casos, neuropsiquiatra, enfim, são várias modalidades, são várias frentes. E que quando todas trabalham juntas, aí é um sonho, daí é maravilhoso. Nem sempre é possível, mas é realmente muito maravilhoso quando há essa possibilidade de troca entre os profissionais, a escola, enfim. Certo? Então tô aqui, tô vendendo meu peixe, mas na verdade, porque de fato é muito importante. Psicoterapia é algo que transforma a vida das pessoas, inclusive a vida das crianças. Então, presta atenção sobre a importância de você proporcionar para o teu filho uma psicoterapia adequada com um profissional qualificado e que entenda sobre TDAH. Isso vai facilitar muito a tua vida e você vai receber diversos direcionamentos, diversas orientações e tudo vai melhorar.
Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de acionar o sininho, tudo aí que você pode fazer. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que podem se interessar. E comenta, deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você tá achando. Um beijo e até o próximo vídeo.